Olá pessoal do nono ano, estamos aqui novamente para tentar mostrar uma maneira mais fácil de resolver problemas de física. Na semana passada utilizamos para isso o MU, nessa semana vamos utilizar o MUV. Vou voltar a dizer, como eu falei na semana passada, nós não vamos estudar o MUV, como na semana passada nós não estudamos o MU. Eu só tentei mostrar para vocês uma maneira mais prática de resolver problemas de física e vale para qualquer conteúdo. Então, resolver problemas, resolução de problemas de física, né? Vamos lembrar que a gente, para resolver os exercícios, os problemas de física, a gente divide o problema em quatro partes: o analisar, que é compreender, o preparar, que seria o planejar, o executar, que é a resolução em si, e revisão ao final da resolução, certo? Então, nós não vamos revisar MUV, não. Eu vou colocar aqui igual aqui, vou só mostrar que é óbvio que dentro desse estudo de MUV a gente vai falar de aceleração, aceleração escalar média, né? E aqui tá as equações, tal. Tem que saber o que é um MUV, é óbvio, né? O MUV é um movimento onde a velocidade varia, aumenta ou diminui e, no caso, é, aumenta ou diminui de uma forma uniforme. Então, eu tenho uma coisa aí que é constante, que é a aceleração escalar ou módulo da velocidade. Se eu quisesse demonstrar o que seria o gráfico da aceleração em função do tempo para o MUV, observa que se a aceleração é constante, olha, a aceleração positiva seria um gráfico igual a esse primeiro aqui, a aceleração negativa seria igual ao segundo. Observa que à medida que o tempo passa, a aceleração não muda. Essa tabelinha eu vou parar um pouquinho para dar ênfase com relação às informações que estão aqui, que é extremamente importante aqui. Olha, já vamos lembrar, o movimento progressivo é quando a velocidade é positiva. Então, observa, velocidade maior que zero, velocidade maior que zero. Esses dois aqui seriam progressivos. Já os dois de baixo seria retrógrado, porque as velocidades são negativas. O que é um movimento progressivo? É aquele que é favorável à orientação da trajetória. É aquele que vai para o positivo, se eu tenho um gráfico das posições. Certo? Já o movimento retrógrado é aquele contrário à orientação da trajetória. É o que vai para o negativo, quando eu tenho, no caso, o gráfico das posições. Tá? Agora, e a aceleração ser positiva ou negativa? O que define ser positivo ou negativo? Não tem como definir nada. Que tipo de movimento você olhando só a aceleração? Tá? Então vamos ver como é que funciona isso. Ó. Quando eu olho a velocidade, eu sei se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Se eu olho a aceleração, eu não tenho como saber. Mas quando eu comparo a aceleração com a velocidade, por exemplo, a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva, ambos, velocidade e aceleração, são positivos, ou seja, tem mesmo sinal. Então, o movimento é acelerado. Além de progressivo, é acelerado. Segundo caso, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo, mas a aceleração é negativa. Então observa que velocidade e aceleração têm sinais distintos, diferentes. Então o movimento é retardado. Então eu não posso olhar só a aceleração para dizer se é retardado ou acelerado, não. Tem que comparar o sinal da aceleração com o da velocidade. Olha lá, ó. Velocidade negativa. Movimento o quê? Retrógrado. Agora, a aceleração também é negativa. Então, velocidade e aceleração têm sinais iguais. Então, o movimento ele é acelerado. Ó, velocidade negativa, movimento retrógrado. Agora, aceleração é positiva. Então, ó, quando eu comparo velocidade com velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, aí o movimento é retardado. Então, gente, vocês têm que saber essa tabelinha, tá? Tem que saber essa tabelinha para as resoluções de exercício. É extremamente importante saber dessas informações que eu acabei de passar para vocês. Bom, gente, aí vocês têm as equações do MUV, não vão perder muito tempo aqui, porque a finalidade não é essa, mas estão aqui as equações do MUV. É óbvio que você poderia acrescentar a isso aqui a velocidade média, tá? A gente poderia colocar aqui também a questão da velocidade média, faz parte também. Mas as principais equações são essas aqui, certo? Vamos começar a resolver um exemplo aqui para ver a aplicação
daquelas 4 regrinhas para resolução de problemas, né? Então vamos lá. Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dada conforme a tabela. Então a tabela aqui, ó, no instante 3 segundos a velocidade é 20 metros por segundo, no instante 6, 30, no instante 9, 60. Então determine a aceleração escalar média desse carro. Então vamos lá. Vamos começar analisando e compreendendo o problema. Para isso, vamos ver quais são os dados e vamos ver o que está sendo pedido. Tá fácil, tá bem clara a informação aqui, ó. Os dados. Tempo inicial, onde iniciou tudo aqui, ó, 3 segundos. Qual era a velocidade nesse momento, que seria a velocidade inicial? 20 metros por segundo. Qual é o meu tempo final aqui? 9 segundos. Qual a velocidade nesse momento? 60 metros por segundo. Então, ó, tempo final 9 segundos, velocidade final 60 metros por segundo. Então, esses são os dados que eu vou precisar. Agora, aí você vai dizer assim, mas por que você não usou o 6 e o 30? Porque quando eu falo de aceleração escalar média, você quando lê já vai ter noção do que está sendo pedido. Você precisa só do que seria o tempo inicial, tempo final, velocidade inicial e velocidade final para calcular isso. Então o que tem no meio aqui, eu não tenho necessidade de usar. Só os extremos, o início e o fim de tudo, do tempo e da velocidade. Ok? Então eu quero calcular a aceleração escalar média, o AM, certo? Então já compreendi, já analisei e compreendi o que está sendo pedido e já tenho os dados necessários para eu utilizar. Bom, vamos para o segundo passo, o preparar. Preparar e planejar. Então, primeira coisa, estou falando de quê? Estou falando de aceleração média. Então, a teoria envolvida refere-se à aceleração média, ou aceleração escalar média, né? Bom, quais as formas? Aceleração média, ΔV sobre ΔT. Por consequência, aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, observa que é a mesma fórmula, tá? É porque aqui a gente substituiu. O que é ΔV? O que é ΔV? Velocidade final menos inicial. O que é ΔT? Tempo final menos tempo inicial, né? Então, vamos lá. Vamos executar. Vamos colocar a mão na massa. Então, fórmula, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial, daí só substituir, né? Velocidade final 60, velocidade inicial 20, tempo final 9, tempo inicial 3. E aí eu vou ter 40 dividido por 6, né? 40 por 6 dá algo em torno de 6,67. No caso, qual é a unidade, gente? Metros por segundo, aqui seria segundo vezes segundo, olha. Então, metros, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, metros por segundo ao quadrado. Certo? Revisão. A questão da revisão, principalmente, a gente vai ver se o resultado é coerente. E é óbvio que se as unidades estão corretas. Aqui no caso, na hora de você executar, tá, gente? Apesar de eu não ter falado, vocês têm que analisar se as unidades são compatíveis também. Lembra do passo a passo, tá? E as unidades são compatíveis. Aqui é segundo, metros por segundo. Então, por isso que a gente não teve que converter nada. Agora, na revisão, as duas coisas que a gente observa, principalmente, é o que eu coloco para vocês aqui, se o resultado é coerente, se as unidades estão corretas. Resultado coerente, sim, porque a aceleração ela pode ser positiva ou negativa. Ser coerente, vamos lembrar, que não é você dizer que está correto, tá? É só você vai ver se tem coerência. Por exemplo, se eu falasse de calcular um tempo qualquer e achasse o tempo negativo, é incoerente. De cara você sabe que está errado, tá? Mas não é o caso aqui. Então, a princípio, a resposta pode estar correta e está correta de acordo com o nosso cálculo aqui, né? As unidades estão corretas da resposta? Bom, aí você tem que ver, se for múltipla escolha, se as alternativas que você tem lá é metros por segundo ao quadrado. Tá? Se o enunciado está te pedindo que seja metros por segundo ao quadrado. Se for, beleza.
Agora, se estivesse falando centímetros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado, é óbvio que você teria que fazer a conversão aqui. Então é isso que vocês têm que ficar atentos, ok? Então vamos lá. Então é coerente, né? Beleza. Bom, vamos para o próximo. Um veículo inicia o MV do repouso, sabendo que o movimento é acelerado e que o módulo da aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, determine sua velocidade após 5 segundos. Então vamos lá, vamos analisar e compreender. Então, a gente vai ler com atenção, né? A gente vai identificar os dados e vamos analisar os dados explícitos e implícitos. Vou fazer um comentário disso agora, de novo, né? E volto a falar, quem gosta de fazer um gráfico, um desenho, né, fique à vontade, tá? Quem gosta de fazer o desenho, às vezes esse desenho pode facilitar o entendimento. Mas é óbvio que tudo vai demandar do tempo que vocês têm para resolver isso, tá, gente? E identificar o que está sendo pedido, né? Então vamos ver os dados e identificar o que está sendo pedido. Então vamos lá, vamos analisar e compreender. Ó, o veículo inicia o movimento do repouso. Velocidade inicial 0, tá? Do repouso, e eu vou considerar do momento 0. Por isso que eu coloco V0, velocidade no instante 0, tá? O enunciado, o exercício anterior, por exemplo, eu coloquei VI e VF. Por quê? Porque se você olhar a tabela, a velocidade que eu tinha no início lá, o tempo marcado não era 0. Então, no caso, a gente não começou a analisar o movimento do momento 0, né? Posso até voltar aqui, vamos voltar aqui para vocês verem. Observa aqui, ó. Não começou do momento 0, começou do momento 3 segundos. Tanto é que eu não chamei de V0, ó. Tá? Tanto é que o T não é T0. O T, na verdade, é 3 segundos. Certo? Agora aqui não. Aqui eu vou considerar que a velocidade... Bom, vou considerar não. O enunciado está dizendo que a velocidade inicial é 0, a partir do repouso. Tá? Eu vou considerar que é do momento 0. O enunciado não deixa claro aqui, mas eu posso considerar que seja, porque a única coisa que eu tenho de informação aqui é o tempo que passou. Se eu tenho o tempo que passou, eu posso considerar que o tempo inicial seja 0. Então, beleza. Então, V0 é 0. Ó, com aceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado. Então, 4 metros por segundo ao quadrado. Por que está dizendo módulo? Porque a aceleração poderia ser negativa. Mas vamos pensar o seguinte, a velocidade inicial é 0 e eu vou pensar que eu quero que esse movimento seja progressivo. O enunciado também não diz isso, mas eu vou considerar que ele seja progressivo. Tá? Então eu quero achar uma velocidade positiva. Tá? E se o movimento é acelerado, obviamente que velocidade e aceleração têm sinais iguais. É por isso que aquela tabelinha é extremamente importante. Tá? Então, já tenho a aceleração. E aí, vamos lá. Determine o quê? Determine a velocidade. Após quanto tempo? 5 segundos. Então, eu quero saber o seguinte. Após 5 segundos, ou seja, quando t vale 5 segundos, qual é a velocidade? E é isso que está dizendo aí. Tá? É isso que está sendo dito. Ok? Bom, vamos para o segundo passo, né? Preparar e planejar. Bom, preparar e planejar, a questão, qual a teoria envolvida, está claro aqui, olha, está aqui, ó, MUV. Está dizendo que o movimento é acelerado. E eu coloquei por minha conta que o movimento seria progressivo, porque o enunciado não diz isso. Tá? Ele poderia ser até retrógrado se você quisesse, certo? Mas eu quero que ele seja progressivo, por isso eu coloquei até entre parênteses aqui, porque essa informação não está especificada no enunciado. Tá? Então vamos lá. Eu quero calcular então a velocidade, né? E o enunciado que eu tenho está aqui, ó, os enunciados. Então, o que eu faço? Olha bem, coloco quais as fórmulas. Mas observe que eu coloquei todas elas, quase todas, eu não coloquei da velocidade média, né? Mas
Tirando da velocidade média, eu coloquei todas que eu poderia utilizar do M/V. Volto a dizer, precisa colocar, eu não posso colocar de direto na fórmula. Até pode, se você souber, já vai direto. Agora, se você faz isso aqui, coloca todas as fórmulas, eu já disse para vocês também, vocês estão praticando a relembrar essa fórmula, não esquecer mais delas, certo? Bom, e aí vamos ao terceiro passo, executar. Executar. O executar implica em você, no caso, por eliminação, você vai descobrir qual equação você vai utilizar. E aí, vamos lá, olha, eu coloquei V igual a V0 mais AT. Será que seria isso mesmo? Bom, para você saber, a primeira coisa é o seguinte, olha, se eu quero calcular V, quais fórmulas você poderia utilizar aqui? Olha, essa você descarta. Porque não tem V na fórmula. Como é que você vai calcular V se o enunciado não te dá o valor de V? Certo? Essa outra fórmula aqui, o deslocamento, tem V na fórmula? Não. Como é que você vai calcular V se a fórmula não tem V? E aí sobrou o quê? Essa daqui, né? Essa. E sobrou essa outra aqui, ó. Essas duas, né? Essas duas aqui, vou circular aqui. Essas duas. Então é uma das duas. Certo? Então vamos lá. Pode ser de baixo? Pode. Eu tenho que calcular V, beleza, eu tenho V. Eu tenho V0, eu tenho aceleração, só que observa que eu não tenho deslocamento. Eu não tenho deslocamento, certo? E aí você vai dizer assim, mas e se eu fizesse um cálculo auxiliar? Eu calcularia o deslocamento usando essa fórmula, que daria para calcular? Daria, olha. Eu tenho V0, eu tenho T, eu tenho aceleração, né? E aí calcularia o ΔS. E aí depois jogaria nessa fórmula, mas observe que eu teria que fazer um cálculo auxiliar, eu fazia uma volta muito grande. Então, eu descarto essa daqui a princípio. A princípio eu descarto. Quer dizer, não vou descartar totalmente, porque eu não sei se a de cima eu poderia usar. Então, descarto parcialmente. Mas vamos para a de cima aqui. Se eu puder utilizar e for mais fácil, aí eu vou descartar também a de baixo. Então, ó, vamos lá. Ó. V, eu quero calcular V. Beleza, eu quero calcular V. Certo? Eu tenho V0, está aqui. Eu tenho aceleração, está aqui. Eu tenho tempo, está aqui. Então, tudo que eu preciso para calcular o V, eu tenho para utilizar essa fórmula. Então, o que eu faço? Descarto a fórmula de baixo. Então, ó, V igual a V0 mais AT. Por eliminação, observou? Por eliminação, eu cheguei nessa fórmula. Tá? Então, aí eu substituo, né? Ó, V0 é 0, mais 4 vezes 5, tal, e V igual a 20 metros por segundo. Certo? E aí, vamos lá. A revisão aí tem coerência? Tem coerência, claro que tem. Tá? Como eu quero que o movimento seja progressivo, então achei aqui uma velocidade positiva. O movimento é progressivo mesmo. Mas o enunciado diz que o movimento ele é acelerado. Isso aqui está sendo dito no enunciado. Então, se a aceleração que eu considerei é positiva, olha, e a velocidade positiva, eles têm o mesmo sinal. Então, o movimento realmente é acelerado. Então, tem coerência sim a sua resposta. A resposta que eu encontrei tem coerência. Se eu considerasse a aceleração positiva e achasse uma velocidade negativa, por exemplo, não tinha coerência. Por que não tinha coerência? Porque o enunciado está dizendo que o movimento é acelerado. Se a velocidade e a aceleração tivessem sinais diferentes, o movimento seria retardado. Mas meu enunciado está dizendo que ele é acelerado, então nesse caso não teria coerência. Mas nesse caso aqui, na nossa resposta, propriamente dito, que eu achei, tem coerência sim. Tá? Bom, a questão da unidade iria depender, no caso, da resposta, se for múltipla escolha, do que está sendo pedido e enunciado. Né? E ainda com relação à execução aqui, vamos lembrar que vocês têm que observar as unidades, e aí, olha, segundo ao quadrado e segundo, beleza, perfeito. Quando for assim, no caso, se eu tivesse um valor diferente para a velocidade inicial diferente de zero,
Se fosse metros por segundo, beleza, não teria que transformar nada. E aqui, como é zero, né, não precisa de transformar nada. Segundo ao quadrado de segundo faz com que eu ache a velocidade em metros por segundo. Bom, vamos para o próximo. Um veículo inicia um MUV com velocidade de 20 metros por segundo. Sabendo que o movimento é retardado e que o módulo da aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, quanto tempo gastaria para o corpo mudar de sentido? Mudar de sentido, é isso que eu quero saber, o tempo que gasta para mudar de sentido. Então vamos lá. Vamos analisar, vamos compreender, e aí vamos ver os enunciados, ler o enunciado com atenção, ver os dados, ver o que está sendo pedido. Certo? Então, vamos lá. O MUV inicia o MUV, né, um veículo inicia o MUV com velocidade de 20 metros por segundo. Ó, 20 metros por segundo, velocidade inicial. Vou considerar que esse é o momento zero, por isso vou chamar de V0. Sabendo que o movimento é retardado, olha bem, o movimento é retardado, e que o módulo da aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, o movimento é retardado, vou marcar aqui, retardado, e o módulo da aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar módulo aqui, tá? Aquelas duas barras, né, entre o A, que representa a aceleração, estou dizendo que isso aqui é o módulo. Tá? Quanto tempo gastaria para o veículo mudar de sentido? Olha bem, ó, eu quero saber o valor de t quando v é zero. Porque o enunciado não está dizendo que v é zero. Aí que está. Tá? A informação implícita, o dado implícito. Quando eu digo o corpo está mudando de sentido, eu quero saber o tempo para ele mudar de sentido. Quando eu estou falando de mudar de sentido, eu tenho informação implícita aqui. Toda vez que o corpo muda de sentido, a velocidade dele é zero. Isso que é uma informação implícita. A informação explícita são os valores aqui, velocidade inicial, módulo da aceleração. O módulo da aceleração ainda tem uma informação implícita aqui. Tá? Calcular o que? O tempo. Essa é uma informação explícita. Tá? Agora, esse V igual a zero está implícito ali na informação. Ó. Mudar de sentido. Ok? Então, por enquanto, vamos deixar assim. Vamos preparar, planejar. Então, olha bem. Qual no caso, a teoria envolvida? Estou falando de MUV, né? Estou falando de um movimento, no caso, retardado, tá? Estou falando do movimento retardado e estou falando no início aí do movimento que o movimento ele é progressivo. Por que progressivo? Porque olha aqui, ó, a velocidade ela é positiva no início aqui, ó. Se no início a velocidade é positiva, nesse início o movimento é progressivo. E eu estou dizendo que nesse início também o movimento é retardado. E aí eu chego a uma conclusão aqui. Tá? Se o movimento é retardado, sendo a velocidade positiva, o que acontece com a aceleração? Ela tem que ser negativa. Observa que essa informação está implícita. Olha, está implícita essa informação. Você chega à conclusão, por quê? Porque está dizendo que o movimento é progressivo e está implícito isso aí também. Por que progressivo? Porque a velocidade é positiva, né? E está dizendo também que o movimento é retardado, isso está explícito aí, ó, o movimento realmente é retardado, está dizendo isso explicitamente. E quando eu tenho um movimento progressivo e retardado, bom, significa que a velocidade é positiva e, obviamente, a aceleração, por ser um movimento retardado, tem um sinal contrário. Tá aqui. Então, eu não vou utilizar o 4, eu vou utilizar menos 4. Certo? Então, vamos lá. Quais as equações? As principais do MUV. Está aqui. Tá? Só não coloquei aqui o VM, né? Velocidade média. Então, veja bem. Eu quero calcular o tempo. Tempo. O que eu descarto? Essa aqui eu descarto. Porque observo na equação de Torricelli nem tem o tempo no caso. Certo? Vamos ver essa daqui. O S igual a S0 mais V0t mais meio AT ao quadrado.
Ó, V0 eu tenho, eu quero calcular o t, perfeito. Eu tenho aceleração, certo? Mas observe que eu não tenho posição final, eu não tenho posição inicial. Então, por conta disso, ó, descarto. Bom, me sobraram duas equações, né? Só que vamos lá, volto a dizer com relação ao deslocamento. O enunciado está te dando um deslocamento? Não. Então, descarto. Olha, deslocamento aqui, olha. Porque senão você teria duas incógnitas, olha, o t e o ΔS. Porque o V0 e o A a gente tem. A gente teria duas incógnitas, então descarto também. O que sobrou? V igual a V0 mais AT. Se não for V igual a V0 mais AT, tem algo errado aqui. Tá? Eu teria que ter uma maneira de calcular alguma outra informação utilizando uma das três outras equações aqui, que seria um cálculo auxiliar para resolver o problema. Que não é o caso aqui, olha, observa. Eu quero calcular o quê? O tempo. Está aqui o tempo. Está aqui t, está aqui t. Eu tenho aceleração, eu tenho o V0 e tenho o V. Tá? Eu tenho o V para o tempo que eu quero calcular, que é zero, no momento que o corpo inverte sentido, que ele muda o sentido, o V é zero. Então, perfeito. Ó. Por eliminação, cheguei à conclusão que essa equação aqui, V igual a V0 mais AT. Certo? Então, esse passo que eu fiz aqui, até antes de demonstrar, seria um passo da execução, né? Que seria executar, que é você, por eliminação, chegar na fórmula, certo? Dentro do executar aqui ainda, além de você identificar a fórmula, né? A gente tem que ver se precisa de um cálculo auxiliar, né? Não precisa, é óbvio, a própria fórmula já vai te dar a resposta aqui, tá? E outra coisa é ver se as unidades são compatíveis, né? Ó, metros por segundo ao quadrado, quer dizer, aqui na verdade, metros por segundo ao quadrado, então são compatíveis. Beleza, então não tem que converter nada. Eu vou achar o tempo em segundo no caso aqui, tá? Então, feita a eliminação, chegando na fórmula, e aí é só substituir, né? Ó, quanto vale o V? Vale zero. Quanto vale o V0? Vale 20. A fórmula aqui é mais, né? Mas a aceleração aqui é menos. Ó. Então, entre parênteses, vou colocar menos 4 vezes t. Então, menos 4t, eu passo para a esquerda a igualdade, 4t, que é igual a 20. T igual a 20 dividido por 4, t igual a 5 segundos. Tá? Bom, na revisão aqui, é coerente? A resposta sim, coerente. O tempo é positivo. Se eu achasse um tempo negativo, seria incoerente. Por exemplo, se eu utilizasse a aceleração aqui positiva, e sendo a velocidade aqui positiva também, eu acharia menos 5 segundos. Observa, se eu usasse aqui, ó, que seria mais 4t, passaria para o outro lado menos 4t, que é igual a 20, quer dizer, eu teria menos 20 por 4, daria menos 5. Aí minha resposta seria incoerente, porque o tempo não pode ser negativo, então já descartaria a resposta, sendo dessa maneira, se fosse menos 5 segundos. Certo? Com relação à unidade, aí você tem que ver se fosse múltipla escolha, ou se você estivesse pedindo uma outra unidade, por exemplo, se pedisse em minuto, ou se fosse uma múltipla escolha e tivesse lá minuto, se não fosse segundo, você teria que converter. Então, não é o caso aqui a gente fazer isso. Tá? Então, a questão da unidade, no final da aula da revisão, é ver se está compatível com a resposta que isso você tem que dar. Então, às vezes, você tem que converter o tempo para outra unidade. Né? Bom, vamos para mais um aqui. Observa que um ponto material movimento segundo a função. Ó, S que é igual a 2 menos 3t mais t ao quadrado no SI. Esse no SI, gente, significa o que? Olha, posição é metros, velocidade é metros por segundo e o tempo tem que ser segundo se você for utilizar e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então observe, tudo refere-se a metro e segundo, tá? Sempre vai ter metro e segundo na jogada aí quando falar de SI, certo? Então, letra A, olha, que está de azul aqui, ó. Encontre a função horária da velocidade. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar e compreender aqui. Então, para analisar e compreender,
observa que eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou pegar a função, vou colocar ela do lado aqui, e já vou pegar uma fórmula, tá? Apesar de a gente não ter começado ainda, no caso, a executar ou preparar, a planejar, que é no momento que a gente coloca as fórmulas ali, a gente vai pegar a fórmula da função horária das posições, porque a gente já sabe, olhando aqui, que é a função horária das posições. Então já tem que lembrar qual é a fórmula da função horária das posições, nesse caso aqui. Tá? E por que isso? Para vocês fazerem uma comparação da fórmula geral e a função do movimento. Essa função de cima aqui é desse movimento específico. A de baixo é a fórmula que você usa para achar a função do movimento. Por exemplo, essa função aqui, ó, ela foi encontrada em função dessa fórmula de baixo. E aí, quando eu faço a comparação, eu olho aqui, olha, ó, observa, ó o S0 aqui. O que é S0 na posição inicial? Então, vamos lá. Qual é o valor da posição inicial? 2. Mas 2 o quê? Essa informação está implícita, a questão da unidade. Está implícita em função de quê? Onde você vai encontrar o que seria? No SI, olha. No SI, posição é metros. Então, essa informação aqui te remete à posição sendo metros. Então, 2 metros. Próxima informação, velocidade inicial menos 3, aqui ó, V0, no lugar de V0 eu tenho menos 3, olha. Então é menos 3, no SI metros por segundo, certo? Agora, aqui tem que ter atenção, olha, observa, olha, se eu tenho t ao quadrado, gente, é como se eu tivesse aqui, ó 1 vezes t ao quadrado, não é? Observa que eu isolo t ao quadrado, t ao quadrado. Observa que meio A, olha, meio A vale mais 1, olha. Meio A vale 1. Quer dizer, a metade da aceleração vale 1. Então, quanto vale a aceleração inteira? 2. 2 metros por segundo ao quadrado. E o que eu quero determinar aqui? Função horária da velocidade. Né? E aí, vamos lá. Ó. Vamos preparar. Vamos pegar, apesar de a gente ter já usado uma fórmula aqui, vamos preparar, vamos planejar, vamos colocar as fórmulas. Já vamos colocar aqui qual é a teoria envolvida, né? MUV, né? E as fórmulas. Está aqui as fórmulas. Certo? Beleza. Eu quero a função horária das posições. Então, como eu já tenho as informações aqui, né? Eu tenho que olhar aqui, nessas 4 equações, qual eu vou usar para fazer a função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Quer dizer, velocidade em função do tempo. Aqui eu tenho velocidade, eu tenho V, mas não é em função do tempo. Nessas duas aqui eu nem tenho velocidade. Olha, quando eu digo velocidade, é a velocidade num determinado momento. Porque aqui eu tenho velocidade inicial. Eu tenho velocidade inicial. Mas V, ó, eu só tenho nessas duas aqui. Ó, Torricelli e V igual a V0 mais AT. Então, por eliminação, já eliminei essas 3, me sobrou essa daqui. E é essa mesmo, porque essa é a fórmula da função horária da velocidade. Certo? E daí vamos executar. Vamos executar. V igual a V0 mais AT. Olha bem, gente, função. Quando eu falo de função, observa que eu tenho que ter pelo menos 2 incógnitas. Função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Então, ó, quais são as incógnitas? Velocidade, porque é função horária da velocidade. E qual a outra incógnita? O tempo, horária, tempo. Então, observa que eu tenho 2 incógnitas, V e T. Então, ó, eu tenho que substituir na fórmula da função horária da velocidade 2 constantes. Quais são as constantes? A velocidade inicial e a aceleração. Ó, velocidade inicial menos 3, aceleração 2. E está pronta a função horária da velocidade. Certo? A revisão, né, é ver se é coerente. Está coerente, vamos passar essa parte. Determina o instante que o corpo inverte sentido. Olha, presta atenção. Determina o instante que o corpo inverte sentido. Eu vou colocar novamente todos os dados aqui. Tá? Novamente os dados, certo? Então, esses dados eu já tinha, essas informações, quando eu comecei a resolver a letra A. Então, já está aqui de volta os dados aqui, né? Só que
alguma coisa mudou, além dos dados que a gente já tinha. Mudou que eu quero agora calcular o tempo gasto para o corpo inverter o sentido. Olha, a informação implícita, inverter o sentido. Qual a informação que eu tenho com isso? V igual a zero. Então eu quero saber quanto tempo gasta para V ser igual a zero. Certo? Bom, vamos preparar. Primeira coisa é um MUV. Eu já sei que é um MUV, então coloca as equações de novo. Certo? É óbvio, gente, que você está resolvendo a questão aqui A, B e C. Quando você resolveu a letra A, você já tinha colocado as equações. Você não precisa, para resolver a letra B, colocar novamente, né? As equações, né? E aí, feito essa preparação, qual equação eu vou usar? Olha, gente, eu quero calcular o tempo quando torna V igual a zero. Então, aqui essa forma não tem V, só tem V0. V não tem, velocidade final não tem. Aqui também não tem, elimina. Aqui e aqui, né? Torricelli V igual a função da velocidade. Presta atenção. Para você usar a função, a Torricelli para calcular o tempo, tem como? Não, porque não tem tempo aqui, então descarta a Torricelli. Então sobrou essa aqui mesmo, V igual a V0 mais AT, certo? Então, é V igual a V0 mais AT. Eu teria que utilizar a fórmula e achar a função. Só que, presta atenção, na letra A, eu já tinha a função desse movimento específico. Olha, V é igual a menos 3 mais 2t. Então, é só substituir o valor de V aqui agora e achar o valor de t. Olha, 0, que é V, vai ficar igual a menos 3 mais 2t, né? Então, 2t é igual a 3. Então, t é igual a 3 por 2, ou seja, 1,5 segundo. Tá? Resposta coerente, fazendo a revisão? É coerente, porque o tempo ele é positivo. Né? Agora, a unidade está correta? Depende da múltipla escolha. Se for uma múltipla escolha, se a resposta está lá em um segundo, nada a ser feito. Tá ok, beleza. Aqui a gente não está especificando, então vai ser essa aqui mesmo, a unidade, já que não está especificando. Vamos para a letra C, então. Vamos analisar. Determina a velocidade ao final de 3 segundos e classifica o movimento nesse momento. Tá? Então, observa que esses dados iniciais aqui, olha, eu vou repetir. A gente já tinha ele. Eu vou só acrescentar o que está sendo pedido aqui na letra C. O que eu quero na letra C? Ó, ao final de 3 segundos. Qual é a velocidade? Então, determina a velocidade final ao final de 3 segundos. E classifique o movimento. Então, observa que eu quero que classifique o movimento também. Tá? Então, vamos lá. Vamos planejar. Qual o movimento? MUV. Tá? Eu sei que é MUV. Agora, se é progressivo ou se é retrógrado, se é acelerado ou retardado, vamos deixar para depois. Eu sei que é um MUV. Para isso, eu vou fazer nesse momento aqui, definir o que é o movimento, para eu ver quais formas eu vou usar. As mesmas que eu já usei na letra A e na letra B, que eu vou colocar aqui. Tá? Agora vamos lá. Então, eu quero calcular o valor de V, né, ao final de 3 segundos. Então, por eliminação, ó, isso aqui já era, isso aqui já era, isso aqui também já era, porque eu quero calcular o V ao final de 3 segundos. Torricelli aqui não tem tempo. Eu poderia pegar V igual a V0, mas até substituir, né? Olha, menos 3, ó, menos 3 mais 2t, mas eu já tinha a função pronta aqui. Ou você faz novamente, tanto faz. Né? E aí agora eu substituo. Ó, no lugar do t eu coloco 3. E aí eu vou ter, ó, V é igual a menos 3 mais 6. V é igual a 3 metros por segundo. Tá? Então é um MUV. Beleza? Nesse momento é progressivo. Não vou escrever aqui não, tá, gente? Mas vamos falar só. É progressivo, porque a velocidade é positiva. Tá? Progressivo. Velocidade é positiva. Certo? Agora, esse movimento, nesse momento aqui, ele é acelerado ou retardado? Então, olha bem, como no caso aqui, observa,
a velocidade ela é positiva e a aceleração também é positiva, porque a aceleração não vai mudar, lembra? Isso aqui é um MUV, a aceleração não muda. Então, ele é acelerado. Então, é um MUV no momento 3 segundos. MUV progressivo acelerado, certo? Bom, a revisão aí, né? A revisão para a gente ver se está de acordo. Está de acordo? Tá de acordo. É o MUV progressivo acelerado. Então, se você definiu dessa maneira, bom, você vê se está de acordo, se tem coerência, é quando você compara aqui aceleração e velocidade. Quando você diz que o movimento é acelerado, velocidade e aceleração tem que ter o mesmo sinal. Quando você diz que o movimento é progressivo, a velocidade tem que ser positiva. Então, se sua resposta é essa, você vai ver se é coerente observando os sinais aqui. Bom, gente, vamos terminar aqui então. Nosso vídeo, né, dessa revisão aí de resolução de problemas de MUV, tá? E fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Tchau, tchau.